Bom, hoje nós vamos demonstrar o termômetro digital, modelo TH200 da marca Instruterm. Ele vem num plastiquinho, onde na traseira você encontra as características e as especificações técnicas do aparelho. O equipamento ele faz a medição de temperatura em 2 pontos, então o próprio equipamento mede a temperatura onde ele estiver e ele possui um sensor com cabo de 3 metros para medição de temperatura externa. O equipamento possui um orifício para fixação em parede via parafuso ou um ímã já no próprio corpo para fixação em geladeira, por exemplo. Ele tem um suporte para a mesa, caso ele não vá ser utilizado fixo. Atrás do suporte já é o compartimento de pilhas. Esse equipamento utiliza somente uma pilha 3A. Então ele tem o porta-pilhas reserva, por exemplo, e onde você coloca a pilha para ele realizar o trabalho. Quando você inserir a pilha, ele já começa a medir. Ele dá um aviso sonoro e reinicializa o equipamento. O display dele possui 2 segmentos. Na parte superior ele apresenta o termo IN, de interno, então é a medição que o próprio aparelho está realizando, e no segmento de baixo ele mostra a temperatura com o termo OUT, que é na medição externa que faz o sensor no cabo de 3 metros. Ele possui 4 botões, o botão de escolha da unidade da temperatura, se você quer Celsius ou Fahrenheit. Esse botão é onde você seta o alarme. Com esse botão você tem a possibilidade de habilitar ou desabilitar o alarme, ou se você pressionar e manter pressionado por alguns segundos, ele entra na parte da configuração do alarme. A configuração do alarme é feita pelo botão Celsius e Fahrenheit. Você vai pressionando, ele vai incrementando o valor. Se você pressionar e manter pressionado, ele vai numa velocidade maior e ele faz o looping do positivo, temperatura positiva, até a temperatura negativa. Nesse campo inferior do OUT, você vai definir o nível do alarme superior. Se você pressionar mais uma vez o botão alarme, ele sobe para o segmento de cima, e aqui com o mesmo botão de Celsius e Fahrenheit você define a parte inferior do alarme. Então posso deixar, por exemplo, vamos deixar aqui menos 10 graus no limite inferior do alarme e 0 graus no limite superior. Apertou mais uma vez o botão alarme, ele já volta para a tela de medição. Ele tem um botão de máximo e mínimo, então você pressionou o botão, ele apresenta o valor máximo. Você pressionou mais uma vez, ele apresenta o valor mínimo. Esse valor máximo e esse valor mínimo é desde que ele começou a medir, desde que eu liguei o aparelho. Se eu quiser fazer um novo período, eu aperto o botão reset. Na hora que eu apertar o botão reset, ele vai dar o aviso sonoro e vai voltar para as configurações de fábrica. E aí começa um novo período para o valor máximo e mínimo. A gente pode simular um alarme aqui. Então pressiono o alarme, seguro o alarme. A parte de baixo é o valor superior. Então eu vou colocar aqui algo em torno de 26 graus. 26 graus, e o inferior eu vou deixar com 4 graus mesmo. Eu pressiono para ver se o alarme está ligado ou não. No caso ele está off, então agora eu aperto mais uma vez, ele passa para on. Então eu ativei o alarme e eu coloquei o valor superior em 27 graus. Então eu vou friccionar aqui o sensor de temperatura externo, tentar alcançar os 27 graus para apresentar para vocês o alarme que ele apresenta. Lembrando que o alarme que ele efetua é um aviso sonoro, e esse aviso sonoro ocorre
a cada aproximadamente 30 segundos. Então ele dá o aviso sonoro, fica um tempo sem apresentar o aviso sonoro, depois de 30 segundos ele avisa novamente. Então, ultrapassou os 27 graus, ele apresentou o alarme, são 3 bips, ele aguarda os 30 segundos e apresenta novamente. Lembrando que existe um delay entre a temperatura real que ele está medindo e o display. Então o alarme já é instantâneo, passou os 27 graus, ele já apresentou o alarme, e o display leva alguns segundos para atualizar a temperatura.